Olá, boa noite. Este é mais um programa do canal Conscienciologia Evolutiva. Meu nome é Caio Mirabelli, sou conscienciólogo, sou escritor, sou blogueiro, sou palestrante e hoje eu convidei a minha nova amiga Nadir. A Nadir vai discutir comigo, vai nos ensinar, vai aprofundar com a gente sobre mediunidade, psicografia, espiritismo. E antes de iniciarmos as perguntas para a nossa irmã Nadir, eu vou primeiro pedir para ela se apresentar para os nossos telespectadores. Nadir, se apresente para nossos irmãos que estão nos assistindo ao vivo. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Nadir Gomes e eu estou na doutrina já há alguns anos, né? Foi com 28 anos que eu busquei a doutrina espírita para sanar uma série de problemas e dificuldades que eu estava passando. Mais alguma? Muito bom, muito bom. Então, vamos continuar. A primeira pergunta, Nadir, é o seguinte: quando você iniciou no Espiritismo? Quando que você iniciou no Espiritismo? Eu iniciei com 28 anos, mas vamos fazer um retrocesso para saber por que eu fui buscar a doutrina, né? Eu fui uma criança que eu tive muitos problemas, muitas dificuldades de ordem mediúnicas, mas não sabia, né? Vivia na ignorância. Então, eu fui uma criança amedrontada, né? Uma criança que não tinha uma família que tinha esse preparo. Eu era católica e aos 19 anos, até a idade de 19 anos, eu era muito fechada, eu sofria muito impacto quando eu chegava perto de alguma pessoa e essa pessoa estava com algum problema, tanto físico como de ordem mediúnica ou emocional. E eu sofria aquilo e não sabia, achava que era meu. Não conseguia falar, uma série de coisas. E com 19 anos, acho que de tanto passar por essa série de agressões, né, espirituais, psicofísicas, assim, né, eu passei a ter convulsão. Eu não conseguia estudar, não conseguia trabalhar. Minha vida era parada, vivia em casa, considerada doente. E aí, mesmo assim, tendo essas convulsões, eu tentava sair, eu tentava seguir minha vida. Mas caía na rua, passei a ter muita convulsão dormindo, né? E fui. Com 28 anos, eu estava num estado, assim, deplorável, né? Minha situação era... eu já não conseguia mais discernir o que era encarnado. Eu não sabia o que era. Eu conversava com pessoas que eu achava que eram vivas e não eram, eram desencarnadas. E as pessoas me achavam estranha. E um dia, através de uma amiga, ela me indicou, né, para mim buscar a Federação Espírita. E eu bati na Federação Espírita, bati na porta daquela casa ali, com 28 anos, no auge do sofrimento, né? Eu já estava me vendo uma pessoa perturbada e louca futuramente, né? Não tinha mais solução para mim. Cheguei ali naquela casa, fui recebida com aquele carinho por aquelas senhorinhas, ainda era aquela casa antiga ali da Rua Japurá, não era o prédio que é hoje, né? E comecei, né, aquela luta para permanecer ali dentro, e era muito difícil. Eu tenho, assim, cá comigo uma vitória, porque eu fui sozinha e não precisou de ninguém me levar, né, apesar do estado que eu ia, e eu caía na rua, não tendo convulsão, eu caía simplesmente, tropeçava, me machucava toda, né? Mesmo assim eu ia, não faltei durante 3 anos, e 3 anos eu passei pela desobsessão e não saía daquilo. Mas um dia, conversando com uma das dirigentes, fui fazer o curso logo de cara também, né? Ela falou para mim que tudo aquilo que eu sentia era de ordem mediúnica, porque a minha mediunidade era muito aberta, muito sensível, que eu era uma verdadeira esponja, como a gente costuma falar, né, hoje em dia. Então, eu comecei
aí daí dos 28 até os 33 anos, né, que eu fiquei nessa luta de curso, de tudo. Com 33 anos, eu comecei a trabalhar mediunicamente e, milagrosamente, as convulsões desapareceram. Mas até então eu já tomava remédios fortíssimos, desde os 19 anos, né? E sempre fica sequelas. Mas as sequelas ficaram dos remédios e não propriamente das convulsões, que era, na verdade, assédio, né, espiritual, por uma obsessão muito forte que eu trazia comigo. E foi por conta desse sofrimento que eu venci os preconceitos, os medos que eu trazia para ir buscar a doutrina espírita. E ali é que eu me reencontrei. Com 28 anos, posso dizer que eu comecei a viver. Eu voltei a estudar, comecei a trabalhar e estou aí seguindo esse caminho aí, já com umas certas aquisições, que foi com muita luta, mas foi um divisor de águas para mim, a doutrina espírita na minha vida. Lindo depoimento. Muito bom, muito bom. Vamos continuar. Nadir, você brilhantemente falou que a sua mediunidade foi despertada bastante cedo, quando você era criança. Eu queria entender qual era a relação dos seus pais com você, externando os sintomas da mediunidade não trabalhada. Como é que seus pais observavam essa situação acontecendo com você? Como é que eles lidavam com você? É assim, na verdade, é uma situação muito delicada, né? Porque eu era a segunda de uma família de 11 filhos. Então, uma mãe com 11 filhos, você imagina, cada um no estado, cada um trazendo uma história, uma problemática, né? Um pai muito difícil, uma obsessão muito grave, sabe, com vícios dificílimos. Nós passando todo tipo de necessidade que você possa imaginar. Um problema a mais ou um a menos no meio da família, acho que passava até desapercebido. E eu sempre fui muito discreta. Eu tinha uma intuição, alguma coisa me falava que aquilo que eu passava era alguma coisa diferente e eu não falava. Aquilo que eu percebia, aquilo que eu via, aquilo que eu escutava, eu não comentava com ninguém. Eu trazia aquilo trancado dentro de mim. Mas eu tinha muito medo, verdadeiro pavor de entrar num quarto escuro. Podia estar iluminado, a porta aberta, mas aquele canto escuro eu não ia de jeito nenhum. Então, desde os que eu me conheço por gente, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu tinha esse pavor, esse medo. Tinha que dormir com luz acesa e tudo mais, mas não diferenciava muito dos meus irmãos, que todos tinham mais ou menos esse traço. Então, assim, eu fui se tornando mais grave à medida que eu fui crescendo, que eu fui ficando uma pessoa muito nervosa. Apesar de tudo, eu nunca dei problema. Enquanto eu estudei na infância, não dei problema de aprendizado, não dei nada disso. Aprendia tudo, fazia tudo, tinha um amor por estudar muito grande, mas não me relacionava com ninguém, não conversava, não tinha amizades. Então, eu vivia num mundo meio que fechado. Minha mãe vivia tão rodeada de problemas que, para mim, coitada, para ela eu era uma filha quieta, comportada. E não dava problema, entendeu? Interessante. Vamos continuar. Nadir, quando que iniciou as suas práticas na psicografia? Quando foi a sua primeira psicografia? Quando eu estava fazendo curso na Federação Espírita, eu frequentei a federação por 8 anos. Quando eu estava fazendo curso lá, já comecei a fazer aqueles rabisquinhos, aqueles treinamentos, né? E esse treinamento se prolongou por muito tempo. De lá eu fui para uma outra casa espírita, porque eu fui fazer faculdade, aí já não dava mais para me conciliar, ficava muito longe. Fui para uma casa espírita mais próxima de mim, direcionado por eles mesmos. E ali a psicografia se tornou normal, mas era aquela psicografia de mensagens, de
de poeminhas, de lembretes dos espíritos. E eu passei a trabalhar nas 2 casas que tem aqui na região, passei a trabalhar nas 2 casas, e as 2 casas têm um trabalho que se chama análise de fichas. Eu não sei se isso existe em todas as casas, mas aqui nós temos esse tipo de trabalho, que é onde a espiritualidade analisa as fichas dos nomes dos assistidos, né? E eu passei a trabalhar, a frequentar esses trabalhos. Então, eu trabalhei mais de 20 anos. As minhas psicografias, então, se concentraram nesse tipo de trabalho, de análise de ficha. Mas, além disso, eu também passava mensagem para casa, de direcionamento, mensagem de confortos. E foi assim, logo de início, né, quando eu entrei na doutrina, eu já comecei a sentir essa parte. Mas, aí para vir uma coisa mais ostensiva, mais produtiva, demorou bastante. Perfeito. Nadia, a psicografia é um fenômeno mediúnico onde os espíritos se conectam energeticamente no médium e podem utilizar várias formas de comunicação, inclusive segurando a mão do médium para escrever cartas, livros, textos. Qual tipo de psicografia você mais utiliza, você mais terroriza? É pela mão? É pela audição? É pela telepatia? É pela visão? Qual o maior tipo de psicografia você faz? A minha eu acredito que seja a telepatia, porque eu começo a escrever e não é uma mediunidade mecânica e nem inconsciente, né? É muito consciente, mas vamos supor, quando é um grande volume de coisa que eu tenho que escrever, no caso de livro, essas coisas, se é uma mensagem, ela vem passo a passo, né? Cada frase vai vindo, passo a passo eu vou escrevendo. Agora, se é uma mediunidade, se é um volume maior, dá-se uma coisa assim, até meio difícil de explicar. Vem como blocos de ideias, e eu tenho que transformar aquilo muito rapidamente em palavras, entendeu? Eu percebo, eu vejo aqueles blocos de coisas acontecendo, e eu tenho que correr para transformar aquilo em palavras. Não sei se dá para você entender muito bem, mas eu acredito que seja intuitiva, né? Mas em todo o processo vem também, se eu estou descrevendo alguma coisa, vem toda a situação, vem todo o contexto que está ali inserido aquela psicografia. Ótimo. Além de livros, Nadia, você também já psicografou cartas e textos? Cartas a gente psicografa assim. Eu nunca psicografei cartas, já algumas vezes, mas para pessoas conhecidas, para assim, pessoas desencarnadas. O que acontece aqui na nossa casa, na análise de ficha, é que a espiritualidade manda mensagens para os assistidos. E aí vem as mensagens, recebem as mensagens. Isso eu faço. Texto, sim, porque tem um outro trabalho, que é um trabalho de artes, e a gente vem textos sobre um quadro, por exemplo. Aí tem aquele quadro bonito, vem o espírito, escreve alguma coisa sobre aquele quadro, relacionado com aquele quadro. Perfeito. Nadia, depois que você começou a trabalhar melhor e a desenvolver a sua mediunidade, você passou a ver e ouvir com mais frequência os espíritos ou com menos frequência os espíritos? Assim, ouvir é raro, mas às vezes eu ouço frases inteirinhas, né? Mas é mais raro. Mas por um período, por períodos. Na época eu vi os espíritos, depois melhorou quando eu estava fazendo os tratamentos. E dependendo do trabalho que eu estou, eu vejo demais. Quando eu comecei a escrever livros, aí abriu-se muito esse campo da visão, da vidência. Eu passei a ver muitos os espíritos
E dependendo da situação que eu estava narrando, o espírito estava narrando ali, eu chegava a ver tudo, toda a situação, né? Toda a situação, espírito. Eu posso falar do primeiro livro que eu escrevi? Para mim. Pode e deve. Então, o primeiro livro que eu escrevi é esse aqui, que se chama. O livro se chama Distante de Deus, e foi psicografado por um espírito chamado Fábio. Ele narra aqui que para escrever esse livro, ele teve que ficar próximo de mim durante 2 anos, para me assimilar a energia dele, que ele estava num estado bastante deplorável espiritualmente falando, mas já estava em tratamento espiritual e tudo que foi permitido para ele escrever esse livro, tudo. Então, na primeira vez que eu vi, eu estava num trabalho mediúnico, eu estava num trabalho de estudo, na verdade, e as pessoas estavam treinando. E eu terminava um curso, eu começava outro, terminava, eu começava, eu entrava de novo, né? Eu já estava, acho que na 4ª ou 5ª vez no mesmo curso. Só para não ficar sem estudar, na casa aqui eu participava. E eu percebi quando aquele espírito chegou próximo, me sentou como se estivesse próximo e começou a escrever. De repente parece que ele foi para frente e eu me afastei. Estava atrás e eu vi ele direitinho na frente de mim, assim, sabe? Escrevendo. Foi uma coisa bem estranha. Foi assim, a primeira vez que eu senti que foi diferente. Não veio blocos de ideias. Eu me vi atrás dele sentado na minha frente e escrevendo. Aí que eu fiquei observando como ele era, tudo, né? E ele passava a situação dele, ele chorava muito, e eu via toda aquela... Ele estava muito marcado, né, fisicamente, tudo. E é uma história muito densa. Esse espírito morreu no Carandiru, na década de 70. As pessoas pensam que, quando fala Carandiru, pensa-se sempre naquele problema que teve lá, grave, tudo. Mas foi bem antes disso. E ele trazia toda aquela problemática. Então, na época que eu estava escrevendo esse livro, eu me via, era muito interessante, eu me via assim envolvida por odores de tóxicos, de álcool, parecia que eu estava até bêbada. Eu andava de um lado da rua e eu sabia que tinha muitos espíritos do outro lado me seguindo, assim, tipo, andando paralelamente comigo, entendeu? Isso começou antes de eu começar a escrever, eu não entendia, mas depois, quando começou a vir a psicografia, eu percebi que era do livro. Então, todo o tempo foi isso daí. Quando ele começou a descrever a época do Carandiru, e eu entrava, assim, mentalmente naquele ambiente, eu vi muita coisa ali, muito mais do que está escrito aqui no livro. Toda aquela situação que era ali, entendeu? Então, é muito denso e você vive, né, vivencia toda aquela situação, vivenciava toda a situação dele ali e de toda a condição que era aquele local. Foi 2 anos que demorou a psicografia. O livro é fino, mesmo assim demorou 2 anos porque era muito difícil. Paralelamente à psicografia, eu também dava a comunicação dos espíritos, inclusive dele próprio. Às vezes ele parava de escrever e começava a dar a comunicação, ia chorar e falar toda a situação dele e o sofrimento dele. E trazia-se também espíritos de lá, com ligação. Todos os espíritos, inclusive espíritos que estavam tentando impedir que esse livro viesse à tona, foram trazidos no trabalho e eu passava as comunicações dele pela psicofonia. Então, era um trabalho duplo, né? Além de escrever, também tinha as psicofonias. Perfeito. Você escreveu quantos livros psicografados? Então, editado eu tenho 4 até agora. Mas tem um que já está escrito e está na editora para sair, que é o segundo aqui do Fábio, do nosso irmão Fábio. Né? Então, no total são 5 livros, e eu estou escrevendo o 6º agora. Temos 2 perguntas de telespectadores. Uma pergunta do Tiago, ele pergunta para você, Nadia. Ele pergunta assim: Nadia, qual foi o fator determinante para você dominar e direcionar a sua mediunidade? O fator dominante foi o sofrimento, né? Na verdade, a gente sofre tanto que
Eu lembro que na federação falei que eu passei por 3 anos de desobsessão, e apesar de estar estudando, eu não saía. Então, 3, 4 vezes por semana eu estava ali na federação, e eu moro distante dali. E eu ia, não faltava um dia. Eu não tinha confiança de ir em outros centros, porque eu não conhecia, entendeu? Então, para mim, era só lá. Então, assim, na verdade, o sofrimento era tanto que eu achava que se eu não me cercasse de palestra, de curso, de passe, eu não conseguiria sair daquela situação em que eu me encontrava. O fator determinante foi a forte obsessão que eu trazia. E chegou uma época que eu percebi que não adiantava eu ficar só, demorou, não foi do dia para a noite. Não adiantava eu ficar só chorando, só ali no passe, entendeu? Um dia alguém me falou, aí eu escutei, você está pronta e você precisa trabalhar mais. Aí eu comecei a assumir, né, trabalhos na casa espírita, tudo. Mas tem um espaço longo, porque eu entrei na doutrina com 28 anos. Com 49 anos foi que eu comecei a psicografar o primeiro livro. Não foi do dia para a noite. Próxima pergunta. Sim, sim. Tudo é um processo na vida e os processos podem ser rápidos ou demorados. Isso é natural. Mas, Nadir Gomes, nós temos mais uma pergunta. O irmão Demétrio pergunta o seguinte: esse quadro atrás de você de Jesus, segundo ele, foi psicografado por você. Tu terias alguma coisa a falar sobre essa pintura mediúnica? Então, eu também tenho esse trabalho, né? No momento, faz 2 anos que eu não estou pintando, porque a casa aqui estava em reforma, não tinha um espaço, não tinha condição. Mas eu tenho um trabalho também de pintura mediúnica desde de 99. 1999 a gente começou esse trabalho. Primeiro com treinamento, foi 5 anos de treinamento, e a gente pinta alguns quadros, né? Esse foi, assim, uma coisa meio que especial, né? De vez em quando eu sentia vontade, eu subia lá, eu trabalho aqui na Casa Espírita, numa creche. Eu sou a diretora da creche. E eu saía, ia lá, me dava aquela coisa, eu saía lá e começou a sair esse quadro aí, esse Jesus. E ele tem, sim, uma coisa muito especial comigo, porque está na minha sala ali, né? Eu sinto como se fosse um pouquinho do mestre que estivesse ali materializado ali na minha frente ali. Então, eu converso muito com ele. É um quadro que eu amo muito. E ele tem aquela característica, né, dos olhos dele, para onde você se dirige, ele está sempre te olhando, ele te acompanha com o olhar. Muito interessante. Então, esse quadro, ele foi um casamento de vontade artística com mediunidade. Isso, porque eu fui uma artista frustrada, sempre quis ser uma pintora, uma artista e nunca consegui. Estou conseguindo trazer isso através da pintura mediúnica. Com certeza foi isso. E o espírito que atuou no auxílio à realização da pintura mediúnica, seria um espírito bom, saudável? Como é que seria esse espírito? Ah, sim, esse espírito, que é a diretora desse trabalho, se chama Irmã Teresa, é uma freira que eu via desde que eu era criança, ao meu lado. Era, então, uma mentora, né? Que na época eu sabia que ela estava ali, mas nunca comentei, nunca falei, ela sempre me acompanhou. E ela que é a diretora espiritual desse trabalho de pintura mediúnica. Mas muitos espíritos participaram durante os anos que eu trabalhei. E espíritos, assim, vieram uma época, espíritos com grandes necessidades. Pintores com problemas, pintores que se sentiram fracassados, né? Na área da arte, quando estavam encarnados. E eles viam e passavam, assim, também aquela carga de sofrimento, né? Inclusive os quadros saindo, depois eu falava, nossa, que coisa escura, queria mexer, queria mudar, sabe, a história. E os irmãos, não faz isso, deixa o irmão pintar. Muito bom. Vamos continuar, temos mais 2 perguntas. Nadir Gomes, além da psicografia escrita e da psicografia artística,
quais os outros dons mediúnicos você externa? Eu não sei, eu acho que eu não tenho mais nenhum, não. Dizem que quando eu estou dando palestra, alguma palestra, as pessoas já me viram transformar. O senhor uma vez disse que eu comecei a criar uma barba e no final o espírito deu o nome dele, que era o irmão Bezerra, né? Bezerra de Menezes. Então, assim, eu sinto que eu tenho essa facilidade também para falar, né, para os espíritos externarem os seus pensamentos também através de mim. Temos, Nadir Gomes, agora nós temos uma pergunta da telespectadora Josiane Melo. Ela pergunta assim: gostaria de fazer a seguinte pergunta a Nadir Gomes. Se quando nós desencarnamos, se nossos entes queridos que já partiram antes já estiverem reencarnados, se tem como a gente achar eles novamente? Aí, a maioria sim, mas depende muito da questão vibratória, né? Aonde o encarnado está, aonde o desencarnado se encontra, né? Porque se o desencarnado não estiver bem, estiver numa zona de sofrimento, os mentores daquela criança que está ali encarnada dificilmente vão deixar, mesmo que seja um parente, se aproximar, porque vai causar algum dano, né? Vai causar mal à criança. Então, depende muito dessa questão vibratória, depende da necessidade, depende da permissão da espiritualidade. Mas, via de regra, família sempre é a família, né? Aqueles que nós amamos, nós tendemos a encontrá-los no plano espiritual. Ou encontrá-los quando eles estão aqui encarnados. É natural você vir visitar uma criancinha que foi seu parente, foi um irmão, foi um pai, uma mãe, um filho. Isso é muito natural entre a espiritualidade. Eu vou também responder a pergunta da Josiane. Vamos ver se a Nadir concorda com a minha tese. Josiane, é o seguinte, sua pergunta é muito interessante, porque acontece, nesse caso aí, três coisas. Ao desencarnar, ao falecer, a pessoa X, ela retorna à pátria espiritual, ela vai retornar para a dimensão espiritual da onde ela é afinizada com os pensamentos, ideias e sentimentos. Se o parente dela, que desencarnou anos antes dela, for também afinizado com esta dimensão espiritual, ambos vão se encontrar. Se o seu parente, que desencarnou anos antes de você, for afinizado com pensamentos, ideias e emoções de outra dimensão diferente da sua, para vocês se encontrarem, precisará de muita vontade e de intervenção dos amparadores. Terceira hipótese. Ao desencarnar, tu retornas à sua dimensão espiritual com você afinizada. Mas se seu parente, que desencarnou anos antes, tiver reencarnado, vocês só podem se encontrar se respeitarem duas regras. Primeiro, se tiver intervenção espiritual dos amparadores. Segundo, se o seu parente que reencarnou numa nova família, no novo corpo, tiver a habilidade da projeção lúcida, ou, na linguagem kardeciana, do desdobramento astral. Se o seu parente souber fazer a projeção consciencial ou desdobramento, tiver domínio dessa técnica, vocês podem se visitar todas as madrugadas quando ele estiver dormindo e desdobrado. Essas são as minhas teses. Nadir, você concorda com as minhas teses? Plenamente, é tudo uma questão de vibração, né? Vibratória, né? E de estados, né? Quando coincide, né? Há toda a possibilidade. Tanto que eu já fui visitar minha avó,
na espiritualidade, e ela está sempre presente na minha casa, nos evangelhos, tudo. Então, Perfeito. Nadia, quer falar alguma coisa? os irmãos me levaram, na verdade, né, para a visitação. Não pensa que é fácil assim, né, pegar uma condução e ir lá na espiritualidade. Os irmãos mentores me levaram na casa da minha avó. E ela tem uma casinha lá, muito interessante. Nadia, bateu uma curiosidade agora. Tu já sabes a dimensão espiritual, a sua pátria espiritual original, que você retornará um dia, que a gente espera que demore muito, mas um dia, quando você precisar retornar, tu sabes onde fica, como funciona? Ah, eu não sei. Ainda não me contaram. Já me levaram para passear em muitos locais, mas ainda não me contaram. Diz que existe uma casa que chama Casa de Teresa, né? Que eu creio que é dessa irmã Teresa, diz que é uma colôniazinha. Diz que eu estagiei um tempo lá nessa Casa de Teresa, mas eu não sei onde fica, não sei informar. Vamos continuar. Vamos fazer agora. Infelizmente, estamos caminhando para o final do programa, que está maravilhoso, mas vamos fazer a última pergunta. Nadir Gomes, você, ao conhecer o Espiritismo, ao aprofundar os estudos e pesquisas e atuações no Espiritismo, você percebeu que você evoluiu muito mais ou evoluiu um pouco do que antes de ser espírita? Muito, muito mais, não sei. Não vamos exagerar, mas que houve uma evolução, houve. É inegável que a gente age de uma forma e depois que a gente adentra o espiritismo, começa a entender, a estudar o evangelho, né? A gente se encontra Jesus aqui no evangelho, né? Principalmente no texto do capítulo 6, lá do jugo leve, que você vê que é ele falando com você, e você não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho a seguir. É você aceitar, porque o Espiritismo me mostrou que eu existia, existo e vou continuar existindo. Me mostrou que eu vivi muitas e muitas vidas, algumas das quais o meu mentor, atualmente, um deles, que é o Juliano Sétimos, né? Me mostrou algumas delas, algumas passagens, para me entender o meu hoje. Então, tudo isso eu devo, com certeza, a fazer parte ser uma estudante, né, da doutrina espírita. E ser, assim, vamos supor, estar me colocando, né, à disposição para trabalhar na doutrina espírita. Nadia, antes de encerrarmos a entrevista, eu queria que você mostrasse para os nossos telespectadores e para mim também os seus livros psicografados. Mostra para a gente a capa deles, o nome deles e faz um resumo rápido da história de cada um. Tá certo. O Distante de Deus, já falei, né? É uma história de um rapaz que se envolveu no tráfico de drogas, foi preso, desencarnou no Carandiru, naquela época. Lá ele teve contato com o espírito trevoso que dirigia aquela casa, aquele local lá, e desencarnou, passou a fazer parte daquela situação, né, daquele espírito, daquela organização, que é chamada organização, e sem perceber, ele tinha que servir aquela organização. Isso demorou 19 anos até que ele foi resgatado por uma equipe espiritual e por uma mãe amorosa, que era a mãe daquele ser que dominava ali o Carandiru e que estava buscando reintegrar no bem novamente há 400 anos, chamava-se Adelaide. Então foi uma luta e ele foi resgatado numa situação muito difícil, que estavam fazendo experiências químicas com ele. E a espiritualidade nos informou na época que toda a situação das drogas daqui hoje
O livro ficou pronto em 2001 e hoje a gente vê que essa é uma realidade, né? Todas as drogas que hoje aparecem aqui são manipuladas primeiro lá na espiritualidade inferior, os irmãos inferiores, nossos irmãos que trabalham para o mal, vamos dizer assim, né? Devido à sua ignorância. Esse foi o primeiro. Quando eu terminei ele, apresentou-se para mim um soldado romano, vou mostrar a capa do segundo, muito imponente, muito assim, sabe? E começou a travar uma conversa comigo e eu percebi que eu conhecia aquele espírito. Eu conhecia aquele espírito há muito tempo, eu tinha alguma coisa a ver com ele, era um reencontro. E ele me falou assim: agora que você conseguiu escrever você tem maturidade, você adquiriu maturidade para nós começarmos o nosso trabalho. E ele começou a me passar uma vida no Egito, 240 anos antes de Cristo. Então, essa vida se transcorre, é a história de uma sacerdotisa que se envolveu também com o mal lá, e ela indiretamente foi a causa da queda do faraó, do reino legítimo do Egito. Com ele, com Nertanebu II, que era o último faraó da linhagem legítima, encerrou-se aquele Egito que a gente conhece, dos faraós, daquelas linhagens todas. A partir daí mudou-se toda aquela situação, por conta dos atos dessa sacerdotisa que envolveu esse faraó. E o Juliano se encontra aqui como Ozamba, né? Um príncipe. Muito interessante essa história, muito densa e muito sofrida. E no encerramento dela, um espírito se apresenta, depois de uns anos, chamando aquelas pessoas, aqueles seres que participaram dessa história aqui. E todos se apresentam e ele fala que iríamos todos eles recomeçar uma nova história coletiva. E que eles iam ter uma oportunidade maravilhosa, porque eles iriam reencarnar no momento em que a luz maior de Deus ia se fazer presente no planeta. Então, comecei a narrar essa história, que é da época de Jesus. E, coincidentemente, essa história como que atravessa o livro do Chico Xavier há 2000 anos, porque muitos dos personagens do Chico, como Públio, Lívia, Pilatos, estão aqui também. Alguns dos apóstolos também passam aqui. Porque a personagem principal, que é Naira, o pai dela era uma alta figura lá de Roma, né? Conhecia muito, um senador romano também, igual Públio, eles se conheciam. E o pai de Juliano, no caso, que é Juliano VII, nesta vida aqui, que ele tinha esse nome, aceitava esse nome, era um general e ele foi um grande comandante romano. E ele parte de Roma numa época para fazer vistoria das cidades-estados, e ele chega às portas de Jerusalém no dia da crucificação de Jesus. Ele chega às portas de Jerusalém nesse dia da crucificação de Jesus. A partir daí, vem se narrando várias coisas. Ele tem um contato muito grande com os irmãos de Betânia, que é Lázaro, Marta e Maria, né, que socorrem a esposa dele. É um laço que ele cria muito bonito com essa família. E a partir daí, narra-se todo o desenrolar da história. Termina com uma traição, né? Mas é muito interessante, muito bonito. E muitos personagens que ficaram indefinidos ali, desapareceram, os grandes responsáveis por toda aquela traição, onde morreram mais de 1000 pessoas em 2 dias, vão reaparecer aqui por findar da história. Essa história que esse aqui Roma chama Roma, e o subtítulo dele é De Meus Amores e de Minhas Dores, porque eles amavam, né? Tanto ele como a esposa amavam Roma, eram romanos, eram patrícios, eram pessoas que tinham orgulho daquela pátria. De meus amores e de minhas dores, porque eles sofreram horrores por ser romano. E aqui vai reaparecer como Roma na luz do anoitecer. E eu perguntei, foi a primeira coisa que eu perguntei para o Juliano, por que do título? Ele falou para mim, porque Roma estava na luz,
porque a luz do Cristo já se fazia presente no mundo e em Roma também. E por que era o anoitecer? Porque eles não entenderiam a imagem, não iriam entender a imagem como não entenderam e puxaram para eles mesmos uma noite terrível de sofrimento. E eu estou escrevi, entre esses escrevi um do Fábio, que narra uma outra história, que é uma história de um resgate de um ser também que vivia aí nas entranhas do planeta aí, numa cidade trevosa, uma cidade mesmo que presa ao núcleo da Terra. Até na época achei muito estranho tudo isso. Hoje em dia eu estou vendo isso no YouTube com muita facilidade, mas na época que eu escrevi, eu nunca tinha lido nada semelhante, para resgatar um ser que estava preso ali por vontade própria, lógico, né? Com um domínio imenso no mal, preso desde a época de Jesus. Desencarnou e não reencarnou mais. O peso das suas ações eram tão graves e tão grandes que ele foi se afundando vibratoriamente, afundando. Houve uma época que ele até conseguia vir à superfície. Por uns 500 anos ele conseguiu vir à superfície. Depois disso ele já não conseguia mais. Ele ficou preso lá e ele teve assim muita influência em toda aquela época da Inquisição e tudo mais. Aquelas coisas, aquelas situações difíceis que a humanidade passou. E ele, graças a Deus, pelo que consta no meu livro, ele foi resgatado e foi um dos que já foi retirado do nosso planeta para outro orbe onde ele vai aprender e vai tentar refazer a sua vida sob o comando de Jesus. São esses os livros. Perfeito, perfeito. Nadir Gomes, eu preciso de agradecer pela sua participação no meu canal. Sua participação foi brilhante. Você ensina muito bem, você transmite conhecimento de forma prazerosa e doce. Poucos fazem isso. E ainda enriqueceu o nosso programa com tanta sabedoria sua, somada com a sabedoria dos seus irmãos espirituais. Muito obrigado. Eu te agradeço muito em nome do programa. Também agradeço aos irmãos Demétrios, ao irmão Tiago, por terem feito toda a parte tecnológica e instrumental para que nossa entrevista sublime pudesse acontecer. Agradeço também a permissão dos seus mentores espirituais por terem autorizado a sua participação e por terem mantido tudo na mais perfeita ordem. E agradeço também aos telespectadores que acompanharam, que enviaram perguntas e os que visualizaram. Agradeço muito também. Nadir Gomes, tenha uma excelente noite. E antes de encerrar o programa, se despeça dos nossos telespectadores. Eu é que agradeço a oportunidade, o convite generoso. Sabemos que não é fácil para a gente, né? Estar aí falando dos nossos livros, muitos obstáculos surgem. Eu agradeço muito, e não sou só eu que estou agradecendo, não, porque estou sentindo aqui toda a cúpula, aqui, principalmente o meu irmão, meu querido Juliano, que está aqui do meu lado, entendeu? E você falou do amparo, realmente, porque está toda uma equipe de soldados, que ele ainda tem essa coisa, quando ele se apresenta como esse comandante, todos aqueles ex-soldados que o acompanham, que o ajudam, que trabalham hoje na doutrina, se transvestem também como esses romanos, e a gente vê eles assim, todos ali postados ali em nome do Cristo, né? E eu só tenho a agradecer, e agradecer pela sua gentileza e a gentileza do Demétrios, do Tiago, né? Pelo carinho que eles têm para comigo. E nós somos uma pessoa humilde que está aí batalhando aí para fazer alguma coisa, né? Porque é a nossa obrigação, na verdade. Muito obrigado, boa noite, que Jesus esteja com você e com todos os seus
seus ouvintes queridos aí do seu canal. Telespectadoras, mais uma vez, obrigado pela audiência. Que todos tenham uma excelente noite com as bênçãos de Deus. De Deus, com certeza.